Boa noite. Moradores de Barra Mansa, no sul fluminense, estão apreensivos depois da confirmação do primeiro caso do novo coronavírus na cidade. A paciente de 27 anos, diagnosticada com a doença, segue em isolamento domiciliar. E em todo o estado, 112 casos suspeitos são investigados. E 2 meses depois da crise da SIDAI, cariocas ainda não sabem se serão ressarcidos e muitos continuam sentindo gosto e cheiro estranhos da água que sai da torneira. E no futebol tem a convocação do técnico Tite para as eliminatórias da Copa do Mundo. E na lista estão 3 jogadores do Flamengo: Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Tem ainda as dicas do Divirta-se e muito mais. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Abrimos o Jornal do Rio falando de coronavírus. Subiu para 112 o número de casos suspeitos investigados em todo o estado, mas a única confirmação é de uma mulher em Barra Mansa. A nossa equipe esteve lá para saber como está a rotina dos moradores da região e álcool gel, por exemplo, já se tornou um item difícil de ser encontrado nas prateleiras. Preocupação. Esse é o sentimento dos moradores da cidade no dia seguinte à confirmação. Você não sabe a quem você deu a mão, quem espirrou perto de você. A gente se previne de todas as formas, lava a mão toda hora, usa álcool gel, mas o que será que as autoridades vão fazer nesse sentido? Em algumas farmácias de Barra Mansa, o álcool gel acabou. Teve uma grande procura, mas com essa grande procura ele acabou e não chegou ainda, não teve reposição. E provavelmente que vai demorar um pouco. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, não há motivo para pânico, pois a doença foi contraída pela funcionária pública no exterior. A paciente tem 27 anos e estava numa viagem pela Europa em fevereiro. Ela apresentou os primeiros sinais da doença na Itália, foi medicada em Portugal, mas chegou ao Brasil já sem apresentar nenhum sintoma. Ela foi atendida aqui na Santa Casa de Barra Mansa no dia 1º de março e está mantida desde então em isolamento domiciliar. Pelo tempo em que os primeiros indícios apareceram, a chance de transmissão é quase nula. Mas por precaução, o período de recolhimento dela será de 20 dias, maior que os 14 previstos pelo protocolo do Ministério da Saúde. 2 colegas de trabalho que apresentaram sintomas básicos da doença foram submetidos à coleta de material biológico. Agora é aguardar e não ter pânico, porque é um vírus que veio de fora. O protocolo ele segue o internacional e do Ministério da Saúde. Pacientes com gripe e contato com pessoas que vieram de zonas endêmicas, de países endêmicos, esses têm a preferência. Nós vamos colher material, fazer o kit para fazer o diagnóstico, se está realmente com coronavírus ou não. E 2 meses depois do início da crise da água da SIDAI, cariocas seguem na dúvida se serão ou não ressarcidos pelos gastos extras. E ainda tem muita gente reclamando da água que sai da torneira. Março chegou e, junto com ele, a conta de água da SIDAI, que veio sem qualquer desconto. Seu José já pagou para não ver seu nome no sistema de proteção ao crédito. Mas, segundo ele, a água que sai da torneira continua com gosto e cheiro estranhos. Lá no fundo tem um cheirinho. Inclusive, se você fizer um café, você não consegue tomar o café. Desde o início da contaminação da água distribuída pela companhia, ele já gastou mais de R$300 com galões e garrafas de água mineral. E a dúvida dos cariocas de quando e se serão reembolsados por todos estes gastos continua. Eu acho que o governo tinha que se sensibilizar e dar um desconto pra gente aí dessa água aí, porque tá vendo muito caro, né? Afinal, qual o prazo para o consumidor reclamar? Quer dizer, quanto tempo ele pode juntar essas notas fiscais e depois ser ressarcido? O prazo seria de 10 anos. Então o consumidor pode ficar bem à vontade, porque ele tem bastante tempo para reclamar. A Defensoria Pública e o Ministério Público entraram com uma ação pedindo o bloqueio de R$560 milhões das contas da companhia para garantir a indenização aos 9 milhões de consumidores prejudicados. O valor proposto pela SIDAI para o ressarcimento foi de R$83. Enquanto a situação não é resolvida, a população continua sofrendo. A correria para comprar água mineral não está como no início da crise, mas a procura continua grande. Neste aqui em Botafogo, na Zona Sul, que antes vendia cerca de 300 garrafas de água por dia,
Hoje, está vendendo em torno de 3.000 unidades diariamente. Em nota, a SEDAI informou que a qualidade da água está própria para consumo e atende aos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os diamantes e o ouro comprados com dinheiro de propina por integrantes da organização criminosa comandada pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foram repatriados. No total, são 27 pedras de diamantes e 4,5 kg de ouro que estavam na Suíça e são avaliados em mais de 20 milhões de reais. O Ministério Público Federal chegou até eles após revelações feitas por colaboradores. Os diamantes e o ouro estão agora custodiados em um banco à disposição da Justiça Federal. E a polícia investiga a morte do vice-presidente da escola de samba União da Ilha do Governador, morto a tiros nesta madrugada. Hoje pela manhã, familiares de Marcelo Vinhais, de 60 anos, estiveram no IML. Ainda abalados, eles não quiseram falar com a imprensa. Marcelo foi morto nesta madrugada na Avenida Paranapuã, na freguesia, subbairro da Ilha do Governador. No carro dele, várias marcas de tiros. Marcelo havia acabado de sair de um bar na Ilha do Governador e entrava no carro com uma amiga quando foi surpreendido por 2 homens encapuzados numa moto, que já chegaram no local atirando. Foram disparados pelo menos 15 tiros. Marcelo morreu no local. A amiga é Anne Carolina Martins, de 26 anos. Ela foi atingida na clavícula e num dos braços, encaminhada a um hospital da região e passa bem. Anne, que é passista da escola de samba União da Ilha, prestou depoimento no hospital. Uma das principais linhas de investigação da polícia é de execução, já que nada foi roubado. Na região, há uma disputa por território na contravenção. Por isso, a Delegacia de Homicídios também não descarta o envolvimento de bicheiros na morte de Vinhais. No carro de Marcelo, a polícia encontrou R$14 mil. O dinheiro foi apreendido. Imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas pela polícia para tentar identificar os criminosos. Além de vice-presidente da União da Ilha, escola da qual era sócio proprietário, Vinhais era advogado criminalista. Um policial federal aposentado foi baleado no ombro durante uma tentativa de assalto no Rio Comprido, na zona norte do Rio, na noite desta quinta-feira. Carlos Alberto Rodrigues dos Santos, de 56 anos, abastecia a moto quando foi abordado e baleado. Repare nas imagens que, antes de fugir, um dos bandidos ainda pega a arma do policial. Carlos está internado e tem quadro de saúde estável. E a seguir, bueiro explode, por pouco não atinge motoqueiro em Copacabana. Olhem só esse flagrante. Uma câmera de segurança registrou quando a tampa de um bueiro explodiu nesta manhã. O caso aconteceu na Praça Vereador Rocha Leão, em Copacabana, na zona sul do Rio. A Light informou que técnicos foram ao local apurar o que teria provocado a explosão e realizar os reparos necessários. O monitoramento de tornozeleiras eletrônicas de presos em regime semiaberto havia sido suspenso no estado do Rio. A interrupção aconteceu devido a atrasos no pagamento, mas hoje o serviço foi restabelecido. Mesmo com um apagão de menos de 24 horas do serviço, os cerca de 6.200 equipamentos continuaram com o registro das informações dos presos em regime semiaberto. A empresa Spacecom monitorou os dados, mas não os repassou para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Apenas a Justiça do Rio acompanhou em tempo real os passos dos apenados. A volta do monitoramento aconteceu após uma nova decisão judicial diante do pagamento de R$4.700.000 feito pelo Estado. No entanto, a Spacecom afirma que a dívida ultrapassa os R$12 milhões. O contrato entre as partes foi firmado em 2015. Antes, o controle através das tornozeleiras era feito pela própria SEAP. A empresa afirma que não recebe os repasses há 8 meses e, por isso, entrou na Justiça. Na ocasião, o TJ deu prazo de até o fim de fevereiro para que o pagamento fosse realizado
o que não aconteceu. A suspensão do serviço causou apreensão, principalmente nas mulheres que sofreram violência doméstica. Isso porque os agressores usam a tornozeleira eletrônica com o botão do pânico, que avisa as vítimas quando eles se aproximam. Para este especialista, o serviço de monitoramento é um avanço e deve ser preservado. Foi uma conquista que a gente obteve ao longo dos anos. Então, essa mudança pode gerar um retrocesso no que a gente conquistou. A gestão da tornozeleira e do monitoramento por tornozeleira é muito mais eficiente e barata, dependendo do caso, do que o encarceramento. Depois de ganhar na justiça uma indenização pela morte da esposa, o engenheiro decidiu aplicar o dinheiro ganho judicialmente numa auditoria independente para identificar postes com problemas na cidade. Parecem funcionários da concessionária de iluminação pública, mas os dois homens fazendo medições nos postes do centro do Rio de Janeiro nessa sexta-feira são de uma empresa privada. Quem contratou o serviço foi o engenheiro Rubens Kuhn, 7 anos após a morte da esposa. A polonesa Madalena Teresa, de 32 anos, tinha se mudado para o Rio havia 10 dias, quando foi surpreendida por um temporal em 2013 que alagou rapidamente as ruas do Catete, na Zona Sul. Madalena morreu vítima de uma descarga elétrica ao encostar em um poste energizado. Ela estava grávida de 5 semanas. Uma perícia independente contratada pela família constatou que o poste não estava aterrado e apresentava um nível de tensão de 76 volts. O poste, 9 meses depois do acidente que vitimou a minha esposa, ainda não tinha sido consertado, não tinha sido reparado. O pessoal da Rio Luz não estava nem aí. A Justiça condenou a Rio Luz, a Companhia Municipal de Energia Elétrica, a pagar quase 2,5 milhões de reais